Pessoal, nós vamos resolver agora então um exercício referente ao momento de dipolo da água, tá certo? Vamos lá então. O nosso exercício então nos diz o seguinte: na molécula de água, o momento de dipolo de cada ligação OH, que são duas, mas enfim, o momento de dipolo de cada ligação OH é de 1,5 debye. A água apresenta um ângulo de ligação de 104,5 graus e o momento de dipolo, da molécula de água, enfim, é de 1,84 debye. O momento de dipolo de cada ligação OH é 1,5 debye e o momento de dipolo resultante, enfim, o momento de dipolo da água é 1,84 debye. Bom, o momento de dipolo do radical hidroxila, OH, é de 1,67 debye. Caso esse fosse, não é, mas enfim, caso esse fosse o momento de dipolo das ligações OH na água, e assumindo que o ângulo de ligação permanecesse o mesmo, qual seria o momento de dipolo da água, tá certo? Vamos lá, vamos partir para resolver então esse nosso exercício. Bom, primeiramente, digamos, para situar os cálculos, digamos assim, vamos fazer os cálculos para a molécula de água, para a qual, na verdade, já conhecemos aí todos os parâmetros, Já conhecemos o momento de dipolo de cada ligação OH, já conhecemos o ângulo de ligação e já conhecemos o momento de dipolo da molécula de água, Então, lembrar que a soma aí, a resultante, de dois vetores, M1 e M2, será a raiz quadrada de M1 ao quadrado mais M2 ao quadrado mais 2 vezes M1 vezes M2 vezes o cosseno do ângulo formado entre M1 e M2. No caso da molécula de água, cada ligação OH tem um momento de dipolo de 1,5. Então seria 1,5 ao quadrado mais 1,5 ao quadrado mais 2 vezes 1,5 vezes 1,5 vezes o cosseno entre os dois vetores, que no caso é o ângulo de ligação da água, 104,5 graus. Fazendo os cálculos, ficamos com 1,837, enfim, 1,84 debye, que é justamente o momento de dipolo da água, enfim, para a qual já conhecemos, já conhecíamos aí todos os parâmetros. Bom, uma outra maneira de fazer isso, que evidentemente está relacionado com a primeira, mas enfim, se você não se recordar da equação ou se você não a conhece, não há problema. Você tem aí a molécula de água, o ângulo de ligação é de 109,5 graus. Se eu dividir o ângulo, perdão, 104,5 graus, Se eu dividir o ângulo ao meio, então fico com dois ângulos de 52,25 graus, E terei ali um ângulo reto, enfim. Então, 1,5, vezes o cosseno θ, o cosseno do ângulo, que no caso agora é a metade, de 104,5, 52,25, então 1,5, que é o módulo aí do vetor, vezes o cosseno do ângulo, que nesse caso é metade, 52,25 graus, é igual à contribuição dele para a resultante, do vetor momento de dipolo, no caso 0,98. Bom, como são duas ligações, OH, então teria que ser esse valor vezes 2, que vai dar 1,836, enfim, 1,84 debye, que é justamente o momento de dipolo da água, tá certo? Mas enfim, para situarmos aí como se faz os cálculos, E agora façamos então o cálculo que o problema nos exige. Respondamos, o exercício propriamente dito, ok? Vamos lá, para finalizar então. Bom, então nós podemos resolver aí o nosso problema, enfim, o nosso exercício, como seja, de três modos diferentes em graus decrescentes, digamos assim, de sofisticação. Podemos usar a equação, nesse caso, assumindo que o momento de dipolo de cada ligação OH na molécula de água fosse igual ao momento de dipolo do radical hidroxila, 1,27 debye, e assumindo que o ângulo de ligação continuasse o mesmo, 104,5 graus, qual seria o momento de dipolo da molécula de água? Essa é que é a pergunta. Então, usando a equação, 1,67 ao quadrado, mais 1,67 ao quadrado, mais 2 vezes 1,67, vezes 1,67, vezes cosseno, entre os dois vetores, aí 104,5 graus. Raiz quadrada de 4,81, resultado 2,04 debye. Esse é o nosso resultado. Bom,
Se você não se recorda, não conhece, ou enfim, não quis usar a equação, simplesmente por considerações geométricas, né, conforme fizemos para a molécula de água, 104,5 graus dividido por 2, 52,25 graus, 1,67, que é o módulo de cada vetor, vezes o cosseno do ângulo, que nesse caso é 52,25 graus, é a contribuição daquele vetor, né, para a resultante aí da soma dos vetores momento e dipolo. 1,67 vezes cosseno de 52,25 é igual a 1,022. Como são dois, né, vetores de momento de dipolo, que são duas ligações OH, né, a resultante aí vai ter a contribuição dessas duas ligações. Então seria o total 1,022 vezes 2, 2,044 de Bai. Né? Exatamente, o mesmo resultado, é claro. Uma maneira, digamos, mais tosca, né, mais primitiva, mas que nesse caso também funcionaria, seria o seguinte. A molécula de água, conforme o enunciado do problema informa, tem um momento de dipolo de 1,84 de Bai. E o momento de dipolo de cada uma das ligações OH, né, que contribuem para a resultante, né, é 1,5. Dividindo 1,84 por 1,5 é igual a 1,227. Né? Ou seja, multiplicando, né, o módulo aí de cada vetor, enfim, a contribuição de cada vetor, né, momento de polo, que é 1,5 de Bai na molécula de água, por 1,227, né, multiplicando a contribuição de qualquer deles por 1,227, eu tenho o momento de polo da água, que é 1,84. Enfim, a relação entre o momento de polo da molécula pela momento de polo de cada uma das ligações é 1,227. Assumindo que isso se mantenha, né, no caso de nós termos na molécula de água o momento de dipolo de cada ligação como sendo o dipolo do radical hidroxila, né? Então seria o mesmo fator, no caso 1,227 vezes, nesse caso, o momento de dipolo, né, enfim, do radical hidroxila, que é 1,67, que dá 2,049 de Bai. Ou seja, o mesmo valor. Né? Uma maneira um tanto mais tosca, né, de fazer o cálculo, mais primitiva, enfim, mais primitiva, né? Acho que é o melhor termo. Enfim, mais tosca realmente, mais simplória, né? Mas em todo caso também funcionaria, enfim, qualquer das três abordagens, né? Em graus decrescentes, né? de complexidade ou de sofisticação físico-matemática, mas enfim, qualquer dos três procedimentos funcionaria, tá certo? Então, 2,04, né? Fiquemos aí com duas casas decimais, seria o momento de dipolo da molécula de água, caso o ângulo de ligação fosse o mesmo, 104,5 graus, e o momento de dipolo de cada ligação OH fosse o momento de dipolo do radical hidroxila, ou seja, 1,67 de Bai. Ok? Muito obrigado então e até o nosso próximo exercício.